Olá, amigos, boa noite. Segunda-feira, dia 9 de novembro, e estamos aqui mais uma vez iniciando uma semana toda de reflexões, como temos feito em nossas noites de estudo, através da possibilidade que a internet nos oferece. Então, estamos vendo os amigos chegando, Tânia, Laura chegando conosco, Ivete participando, Gil, todo mundo a postos para mais esse encontro. Edith, boa noite. Vera, boa noite. Sandra Mariano, Guto, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para que este encontro de corações amigos. Sueli, boa noite. Célia, Laura, porque é esse encontro que fortalece, que nos dá energia nova, que nos dá vontade de prosseguir. Dolores, lá de São Luís do Paraitinga, junto de nós, Aline, boa noite a todos. Deus que nos abençoe, vamos à nossa prece para podermos fazer as reflexões que necessitamos fazer nesse instante. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que a espiritualidade amiga encontre em cada um de nós um elemento predisposto ao aprendizado e à aplicação do aprendizado. Que os bons amigos espirituais sempre nos intuam, nos inspirem, de tal forma, Pai, que consigamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre amigo, hoje e sempre, que assim seja. Então, estamos lá, Marcos, Terezinha, que sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso desejo de alegria, de estarmos aqui participando neste momento. Vamos às nossas reflexões, que hoje é dia do estudo da obra Nosso Lar. Nosso Lar, aquela obra escrita pelo espírito que se denominou André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E é a primeira da série, chamada Série André Luiz, né? Nesta obra, nós estamos no capítulo 16, que tem como título Confidências. André Luiz conversava com sua mãe. Ela viera de esferas superiores para visitá-lo em nosso lar. Havia possibilidade. E ali eles estavam trocando confidências. André Luiz sofreu toda emoção, esteve junto dela, queria colo, queria ajuda. E ela então começa a chamar a atenção dele para não permanecer dentro daquele quadro de coitadinho em que ele estava se colocando, mas de uma criatura disposta a viver intensamente no mundo espiritual agora. E ela falava a respeito de entidades que, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, com o pretexto de muito amor aos que ficaram. Claro, nós se formos fazer uma viagem longa, alguma coisa desse tipo, queremos visitar aqueles que ficaram, aqueles são nossos entes queridos. No entanto, ela diz a ele, ensinaram-me aqui que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, ele precisa trabalhar sempre. Então não é só porque eu amo, então eu quero ver. Não, o que é que eu estou fazendo para merecer ver, para estar com, para saber como ajudar aqueles que ficaram ali. Vamos lá, o nosso boa noite, que mais um punhadinho de amigos chegou aqui. Jane, Malu, Silvio, Didi, Eliane, Vladimir, Fátima, Alexandre, todos aqui conosco, Lúcia, é uma alegria, não é? Rosângela, estamos juntos, Sandra Mariano, é uma alegria, gente, nós estamos juntos e podemos partilhar dessas reflexões. Então a mãe dele chamava atenção para isso, e dizendo que mesmo ela, desde que fora para o mundo espiritual, ela procurava conquistar o direito de ajudar aqueles que ela amava tanto. Então ela trabalhava para propiciar, para adquirir o direito de poder ajudar aos seus, que era o seu alvo principal, natural. Gostamos das criaturas, queremos ajudar todas elas, mas aqueles que estão conosco na caminhada, compondo esse núcleo familiar, são os mais próximos. Então são aqueles com os quais nos envolvemos mais, com os quais nos dedicamos mais,
queremos dar maior atenção, maior cuidado, natural. Não é porque desencarnou que se vai mudar esse modo, essa maneira de ver os nossos queridos. Sebastiana, boa noite. Vamos ver quem mais que eu não disse. Boa noite. Márcia, eu disse. Vânia, não. Fátima, Vladimir, boa noite. Então, até aí foi o que nós vimos a semana passada. Mas paramos no momento em que André Luiz reflete tudo isso que a mãe está falando dos entes queridos e da necessidade de trabalhar para poder adquirir a condição, o mérito, né, de poder ajudá-los. E ali ele se lembra então do pai e pergunta à mãe, foi esta a última fala nossa da semana passada. E meu pai, onde está? Por que não veio com a senhora? Na mente de André Luiz, eles teriam, ao desencarnar, teriam permanecido juntos em algum lugar, porque ela estava ali e o pai não estava junto dela. E aí ela vai agora, aquilo que eu disse semana passada, vamos ver o que aconteceu com o pai dele. Então ela vai agora contar para o André Luiz qual é a situação do pai dele, do marido dela, dizendo, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Percebam que ele estava numa situação de perturbação, de débitos, de culpas, muito maior que André Luiz, estava há 12 anos na região umbralina, tinha desencarnado antes de André Luiz e ainda estava numa região de trevas compactas no umbral. Esse trevas compactas, tanto a questão física do ambiente, os pensamentos tão carregados, tão negativos, tão difíceis, tão cheios de culpas, eles têm uma densidade maior, eles não têm a leveza do ser. E isso cria essa psicosfera mais densa neste ambiente. E é também um ambiente, como ela chama de trevas compactas, de ignorância, de perturbação, de não claridade daquela mente. Por conta disso, era esse o quadro em que ele se encontrava. E ela disse, há 12 anos. Vai falar então do pai na terra. Aquela era a situação dele naquele momento. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo de alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o final da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Então, aparentemente, quando encarnado, ele tinha um comportamento exemplar, de chefe de família, de homem cavalheiro, de homem reto nos seus negócios, de homem religioso, de práticas religiosas. Então, aparentemente, um modelo de chefe de família. Mas, e a questão quando entra o mas, é tudo que vem depois do mas que complica a situação. No fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. Traía a esposa, traía a família. Era fraco neste quesito da sexualidade que ele trazia, ele transgrediu aquilo que seria a fidelidade no lar. Então ela diz, não era aquilo que ele mostrava. No fundo, ele era outra coisa. Vamos mais uma turminha, Silvia, Mara, Dani, que estão conosco agora, Cida, Maria Cristina, Rosana, Flávio, boa noite a todos, sejam bem-vindos, seu Antônio, todos sejam muito bem-vindos. Então ela falava dessas aparências que enganam tanto, daquilo que mostramos para os outros, né? Que os outros veem em nós, por às vezes um comportamento tão adequado, e na intimidade estamos transgredindo as leis de Deus violentamente, porque lá na lei de Deus está escrito, não adulterarás, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o homem da tua próxima, também não. Então o convite é de retidão de caráter. Honrarás
né? O lar, a família, o pai, a mãe, tá tudo ali. E, no entanto, aparentemente ele fazia tudo certinho, no fundo, diz ela, ele era um fraco. E é interessante essa fala dela sobre ele. Nota-se que ela não tinha raiva por conta disso, ela não estava ofendida por conta disso. Ela entendeu verdadeiramente que era um fraco, porque só as pessoas fracas não conseguem honrar esses compromissos familiares, compromissos que assumimos diante de Deus. Então, era um fraco. Ela coloca para André Luiz. Duas dessas mulheres, dessas com quem ele mantinha ligações clandestinas, duas jovens, estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Este trecho é importante e merece que a gente pare e reflita um pouquinho sobre isso. Duas daquelas mulheres com quem ele teve uma relação extraconjugal estavam ligadas, mentalmente ligadas a uma rede de entidades maléficas. Não sabemos com quem andamos. Mas o nosso pensamento cria um rol de companhias. E estas companhias são aquelas pertinentes ao nosso modo de pensar. E elas se ligavam a entidades maldosas, maléficas, desejosas do mal. Se ele se envolvia, Laerte era o nome do pai de André Luiz. Se ele se envolvia com elas, ele estava também sendo enredado por essas criaturas maldosas, por esses seres maldosos. Além disso, o que ela diz? Logo que Laerte desencarnou, e ela refere a ele como meu pobre Laerte, porque ela diz era um fraco, ela tinha piedade. Então, logo que ele desencarnou, a passagem pelo umbral lhe foi muito amarga. Vejam, a passagem pelo umbral é como se fosse um portal separando duas dimensões. Aquela passagem para a outra dimensão foi complicada. E ele ficou retido ali. Então ela diz, foi muito amarga porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas. Promessa é um negócio muito sério. É muito sério. Porque quando prometemos, empenhamos a nossa palavra. E nos tornamos, sim, devedores desta palavra, cumpridores desta palavra. E o outro está confiando naquilo que prometemos. E quando não cumprimos, o outro se sente iludido, se sente até desiludido conosco, criamos animosidade porque não cumprimos o que prometemos. Promessa é caso sério. De repente, nas questões de casamento, a gente vê aquela fala corriqueira já no protocolo do casamento, de que você promete honrar, amar, etc., até que a morte separe, na pobreza, na riqueza, enfim, a pessoa, sim, ela está prometendo. Ela está prometendo. E aquele que está ali diante dela está acreditando. Está acreditando em tudo que está sendo falado. E às vezes não honramos essas promessas. Não cumprimos esse compromisso que assumimos. E ele fez 1000 promessas para essas mulheres. Não sabemos quais, talvez de separar da esposa e ficar com elas, talvez de providenciar a elas um amparo financeiro, talvez de conseguir para elas alguns benefícios materiais. Não sabemos que promessa ele fez, mas ele fez promessas. E elas estavam presas às promessas. E junto delas, todas aquelas entidades maléficas que faziam companhia pelos laços do pensamento e que estavam com elas também.
Imagine a confusão, vai criando uma bola de neve, onde todos vão se envolvendo. Então, ela diz a André Luiz, né, que elas aguardavam ansiosas o cumprimento das promessas. Aguardavam ansiosas, prendendo-o de novo, porque lá na vida encarnada, ele esteve com elas prenderam pela sedução, enfim, as promessas rolaram, as companhias, então tudo isso foram laços, visgos que uniram essas criaturas. E agora, a quem ele tanto prometeu, elas estavam ali para cobrar, prendendo de novo nas teias da ilusão, do engano. Por isso que ele não conseguia ver outra possibilidade de vida. Ele estava ali envolvido, continuava envolvido com elas, distante do núcleo familiar. Vamos a mais boa noite aqui, Silvia, Cidinha, Maria de Lourdes, a Lourdes, nossa amiga, Cláudia, Mara, que sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos, como sempre. Graças a Deus, Deus tem nos permitido isso. A princípio, ele quis reagir. Quando, naquele momento, ele quis reagir, né? que elas envolveram, ele quis reagir. Esforçando-se por encontrar-me. Olha, ele queria um porto seguro. Ele tentou encontrar a esposa, porque ela desencanou antes dele. Ele depois e André Luiz depois. Então, ele tentava encontrá-la para que, de alguma forma, ela o protegesse, ela o acolhesse, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. O que conta para nós não é o nosso exterior, não é o que os outros pensam de nós e nem a imagem que passamos para os outros. O que conta de nós é este mundo mental em que só nós sabemos. E às vezes nem nós sabemos do que se passa no interior, no fundo de nós mesmos, nesse inconsciente profundo. Não sabemos o que está reservado lá, o que está guardado. Nós somos, na verdade, aqueles que mergulhamos nesse mundo mental que criamos. Ele não sabia disso, ele criou esse mundo de ilusão com essas mulheres, foi isso que ele encontrou depois da desencarnação. Então, cada um de nós aqui está preparando o seu mundo espiritual com cada atitude, com cada pensamento, com cada sentimento. Nós estamos providenciando, Deus não vai castigar, não há essa condição, porque Deus é Pai de misericórdia, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para organizarmos a nossa vida conforme queremos, conforme pensamos, conforme idealizamos. Por conta disso, então, estamos sujeitos ao nosso próprio mundo mental, aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções. Estamos sujeitos a isso. Ninguém mais. Continua ela explicando, André Luiz. Laerte não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Né? Ele não percebeu que ela estava... Lembra, o André Luiz também não percebeu que a mãe várias vezes foi visitá-lo e nem que Clarencio esteve muitas vezes próximo dele. O psiquismo dele, o pensamento dele estava vinculado às acusações de suicídio, àqueles companheiros do bar onde ele costumava frequentar. Ele estava preso a tudo isso. Por isso ele não via o socorro. O momento em que ele, cansado de tudo isso, se lembrou de Deus e pediu ajuda, aquilo se clareou como se rasgasse uma fenda naquela cortina escura e ele pudesse ver a luz e as pessoas. Assim também o pai dele, diz a mãe, né? Ele estava preso em tudo isso, ele não percebeu a presença dela, que o procurou para ajudá-lo, para conduzi-lo, e nem a assistência de outros amigos nossos, como Clarencio, amigo dela, foi ajudar André Luiz.
Boa noite, Lena, Brígida, Gil, Cidinha. O Gil dizendo o baú que normalmente não queremos mexer. Pois é, Gil, mas chega uma hora que a gente vai ter que mexer. Vai ter que encontrar a chave, abrir o cadeado para não complicar mais, para não pesar o fardo, né? Tendo gasto muitos anos a fingir, porque foi o que ele fez. Ele se fingiu de um bom marido, um bom pai, um bom chefe de família, um homem ético, um homem reto, e não era isso. Ele tinha um outro lado que ele cultivava totalmente avesso a essa condição. Ou seja, o mundo real dele era aquele mundo dos desvios, dos relacionamentos ilícitos, aquele mundo era o real, o que comprazia. O outro mundo, o doméstico, o do homem sério, era uma mentira, um engano, um teatro, para que as outras pessoas pudessem vê-lo assim. Então o que ela diz? Tendo gasto muitos anos a fingia que estava tudo bem em família, que era isso mesmo, no entanto, as suas estrepulias continuavam. Primeiro, viciara a visão espiritual. Então ele não conseguia ver nada além daquilo que o seu psiquismo se comprazia. E a sua realidade era aquela. Ele não via mais nada além daquilo. Então, ele mentiu tanto, ele enganou tanto, ele se viciou a visão espiritual dele para aquele lado mais complicado, e da mentira e do engano. Segundo, restringir o padrão vibratório, porque ele caiu para um plano de muitas atividades carnais, materiais, e isso baixa o nível espiritual, as vibrações espirituais, e pela mentira, pelo engano, pela falta de consideração, de ética, enfim, por tudo isto, ele caiu no padrão vibratório dele. Ele não conseguia um padrão de melhoria, de mais equilíbrio, de confiança, não conseguia. E o resultado foi achar-se na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ele cultivou aqueles relacionamentos. Pela mente, pelo desejo, pela vontade de estar com aquelas mulheres, pelos encontros furtivos que ele fazia, ele ele cultivou isso pela mente e pelo coração, porque era esse amor mais material, né, que ele se comprazia. E por conta disso foi esse mundo que ele criou. Então somos nós que estamos criando para nós mesmos o nosso mundo espiritual. Talvez, né, a gente pense, como será que eu vou estar no lado de lá? É só a gente começar a olhar para dentro, ver onde a nossa cabecinha leva, onde os nossos desejos levam, onde o nosso comportamento leva. E aí nós vamos saber exatamente o que será o lado de lá. O que é que tem mais valor para mim hoje? Né? O que é que ocupa os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o que é que direciona as minhas atitudes hoje? É isto que vai contar, porque é essa construção que nós estamos fazendo. A morada futura está em construção e nós estamos construindo com sentimentos, atitudes, emoções, pensamentos. E aqui então ela continua falando a respeito disso. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. Então ele até tinha uma boa índole para com os familiares. O amor ao nome de família, ao núcleo familiar, ele tinha. Então, por algum tempo, sim, ele se lembrou de tudo isso, ele tentou se ocupar disso, mas de algum modo ele lutou, repelindo as tentações.
ele era chamado para o desvio e lutava pelo equilíbrio, por permanecer fiel, por permanecer junto dos seus, mas caiu novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bem e no reto pensamento. Então temos duas armas que nos possibilitam uma condição melhor. Perseverar no bem. Isso é importante para todos nós, para estarmos melhor depois. Persevera no bem. Mantenha esse bem sendo alimentado em todos os seus aspectos, em todos os momentos. E no reto pensamento, mais difícil, claro, é mais fácil ter as atitudes do bem do que conseguir manter o pensamento ali, na rédea curta, para não desviarmos por caminhos mais complicados. Então, o pessoal está comentando bastante aqui, a gente está vendo isso, né? A respeito das energias, diz o Gil, que vamos gastando com a mentira, a traição e o orgulho, e é muita energia mesmo. A Cláudia, muitas vezes não sabemos que tudo tem consequência e depois temos que prestar conta no plano espiritual. E não vamos prestar conta a Deus, Cláudia, nós vamos prestar conta a nós mesmos, a própria consciência. É isso que é o difícil, porque a nossa consciência é que nos acusa. E ela, claro, pelas nossas atitudes, nos envolvemos com outras criaturas que vão aumentar essa história um tanto mais. Mas a falta de sossego é de nossa parte por consciência culpada, para todos nós. Então, na continuidade, André Luiz se sentia impressionado com o que ela falara do pai. Ele não supunha uma coisa assim. Ele nunca imaginara esse comportamento do pai e nem que o pai estaria nessa situação no mundo espiritual, porque ele, André Luiz, com os desvios dele, foram mais leves e ele fez mais boas ações, talvez, do que o pai. Ele estava acolhido, ele rapidamente, 8 anos que ele levou, mas ele se lembrou de Deus, pediu ajuda. Então ele conseguiu vencer aquele momento mais difícil da consciência culpada. Agora, o pai ainda não, ainda estava naquela condição mais complicadinha. Então ele estava extremamente impressionado com tudo que a mãe dissera. Não há meio de subtraí-lo a tais abjeções? Ele está sendo perseguido, essas mulheres estão cercando, as más companhias atraídas por ela também, aquelas mentes perversas, estão todos prejudicando o meu pai, aquela questão do meu pai. Estão todos prejudicando. Será que ele não tem como tirá-lo dessa situação? Não há como nós tirarmos dessa situação? Ele, porém, não me percebe. A mãe responde primeiro a ele assim: ah, meu filho, eu o visito frequentemente. Ela já tinha falado que sim, mas ele não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Ela tinha uma frequência vibratória, então um nível. Ele, outro nível, mais abaixo. Então não se encontravam, não conseguiam ter conexão. Não conseguiam ter conexão. Talvez a gente pense, mas que coisa difícil. Não é tão difícil de entender quando nós pensamos que para os nossos aparelhos aqui de comunicação, né, os nossos celulares, nossos computadores, nós precisamos de uma determinada, nossas televisões, para pegar determinados canais, nós temos que ter condição para isso. Então, seja a nossa rede que precisa ser melhorada para poder ter acesso, seja a estrutura física dos nossos aparelhos para que eles possam captar imagens com mais fidelidade e mais imagens, o potencial aumente. Então, para o mundo espiritual, são como esses aparelhos, cada um de nós é um aparelho assim, com um potencial, com uma frequência de captação de imagens, de som, de contatos. E se nós não estamos com possibilidade para aquela faixa, não vamos pegar aqueles canais. Por isso ele não conseguia chegar até a esposa. A frequência vibratória dele, a aparelhagem mental,
aparelhagem mental dele estava vinculada numa frequência inferior e ela numa diferente, mais alta. Por conta disso, eles não conseguiam fazer conexão. Ele precisava melhorar a frequência dele, é assim que nós fazemos. Nós melhoramos a capacidade da nossa rede, do nosso celular, para poder pegar outras coisas, para conseguir rodar outros programas. Então, também para o mundo espiritual, vamos funcionando assim. O Marco nos diz, qual o grau de dificuldade vinculado àquilo que trazemos ainda de outras vidas? As bagagens anteriores no que diz respeito ao pensamento, a Sônia perguntando a questão. A questão do que trazemos de outras vidas é que nós trazemos exatamente para passar a limpo. Então, mesmo não nos lembrando, elas atuam em nós, nos direcionando a determinados comportamentos agora. Então, se nós conseguirmos trabalhar esses comportamentos, primeiro, se nós conseguirmos ter noção de que temos esses comportamentos, temos esses pensamentos, esses desejos, essa quedinha, e se nós conseguirmos controlar isso, nós estamos fazendo aquilo que Pedro, no seu evangelho, diz, o amor cobre a multidão de pecados. Os enganos aconteceram, mas eles não terão mais significância, porque eles estarão cobertos por uma outra frequência vibratória diferente daquela. Então não há para nós uma justificativa, agiu assim a vida inteira porque isso era uma carga do passado, está trazendo. Todos estamos trazendo. Mas estamos aqui exatamente para aliviar essas cargas. Para fazer um pouquinho diferente, para tentar trabalhar alguma coisa. E as bagagens anteriores no que diz respeito ao pensamento, o pensamento é o nosso mundo. Claro que muita coisa vem à tona ser tocada mais de perto. Então, o nosso policiamento é estar atento onde vai o nosso pensamento. Há aquela música antiga que diz tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Onde irá o pensamento? Não sabemos. Então, nós temos que estar atento para olharmos bem e entendermos que ali tem nó a ser trabalhado, que ali eu tenho que manter sob controle. Daí Kardec dizer, o verdadeiro espírita é aquele que tem as suas más inclinações domadas, né? Ele consegue conter as suas más inclinações, só que para isso a gente tem que admitir que tem que observar que tem e que vai trabalhar isso. E aí sanamos com certeza muito dos enganos desse passado. Vamos ver a Cláudia dizendo, Marina, mas até nós encarnados precisamos tomar cuidado com pessoas com frequência pesada? Claro que sim. São escolhas, a menos que não consigamos fazer essas escolhas. Vamos supor que essas pessoas estejam ligadas a nós de tal forma em família que não dá para a gente muitas vezes se desvencilhar delas. Então nós temos que apelar pela prece, para os pensamentos mais positivos, para as vibrações melhores, a fim de não chafurdarmos na lama do outro. A lama é dele. Nós não vamos chafurdar na lama dele. Quando são pessoas estranhas ao nosso ninho, esses são mais fáceis, né? Esses são mais fáceis de dizendo, não, essa companhia não me interessa, não me agrada, não me faz bem. Temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. E aí o Gil perguntando, são as características em nós? Claro que são as características. São as nossas quedinhas, é o nosso perfil, o nosso traço. Porque é que em O Livro dos Espíritos é recomendado que os pais observem os seus filhos ainda pequenos nesses traços, nessas características, para poder trabalhar isso com eles enquanto eles estão nesta faixa onde é possível que o de fora consiga trabalhar e ajudá-lo, porque depois, adulto, só ele mesmo. É isto, são as nossas tendências, e aí nós vamos reconhecer com que tipo de espírito estamos lidando. Bom, vamos lá, gente. Esse assunto é muito interessante, porque, embora seja da história de André Luiz, todos nós, né,
temos essas situações. Somos os seres encarnados, somos espíritos aqui encarnados, portanto, temos sim este comprometimento. Continuava a mãe de André Luiz a dizer: os princípios da família e o amor ao nosso nome, então, ocuparam algum tempo o seu espírito, mas ele se viu enredado por elas. Subtraí-lo delas, tirá-lo das mãos dessas criaturas, do poder dessas criaturas sobre ele, ela diz: não é possível, porque o seu potencial vibratório é ainda muito baixo. O esforço não pode ser só do outro para conosco. Nós também temos que fazer a nossa parte para que o outro consiga nos ajudar. Nós também temos que querer alguma coisa para que o outro consiga nos ajudar. Ela diz: tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento sem obter resoluções sérias. Gente, isso aqui é um quadro tão comum que a gente vê, olha, ela diz: tento atraí-lo para o bom caminho pela inspiração. Vejo que a inspiração é então sempre uma comunicação mediúnica para conosco. É a comunicação de um ser espiritual. Quando nós temos uma inspiração para fazer alguma coisa, para tomar algum caminho, pode saber, isso não é nosso, não veio de dentro de nós, não veio do nada. Os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais, ou, dependendo, se as nossas companhias são aquelas mais complicadas, também vão nos inspirar para fazer coisa errada. Então depende de nós, com quem é que estamos nos juntando para termos essas inspirações. E ela dizia: eu tento inspirar para que ele siga um bom caminho. Nesse momento, quando ele era tocado por essa inspiração para mudar, fazer alguma coisa boa, o comportamento era de lágrima, de tristeza e arrependimento por aquilo que ele fez. Mas ela dizia: ele não tinha resolução séria. Há muitos casos de pessoas envolvidas, especialmente que eu conheço casos, envolvidos com alcoolismo ou outras viciações, sejam quais forem, não só as químicas, morais também, onde ela promete aquele ente querido, ela promete à família: eu não vou fazer mais, eu vou mudar, eu não quero mais isso para mim, e chora arrependido de ter feito desta forma ou daquela, mas não dura muito a resolução, porque de verdade não tomou resolução de mudar. Naquele momento foi tocado no coração, naquele momento a consciência bateu, naquele momento os sentimentos foram detectados, mas não houve uma resolução verdadeira de mudança. E se não há uma resolução verdadeira de mudança, é um passo aí nessa direção e volta de novo ao mesmo ponto em que se encontrava. É uma luta enorme para conseguir ajudar aquele que verdadeiramente não toma a decisão de ser ajudado, de ser amparado. E ela via isso. Vejam que não muda, o quadro não muda porque desencarnou. Então não era o corpo físico quem agia dessa forma sobre a criatura, é a própria criatura. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiraram-no as minhas sugestões. Ela sugeria, inspirava para que ele buscasse outro caminho, mudasse o seu jeito de ser. Mas as infelizes, aquelas mulheres que o cercavam, a quem ele prometeu tanta coisa, retiravam-no as minhas sugestões, tiravam da frequência, distraíam o pensamento dele para outras situações e rapidamente ele esquecia aquele momento em que ele recebeu uma sugestão diferente. E as venho trabalhando anos a fio. Eram 12 anos que ele estava ali. Ela estava trabalhando anos a fio. Às vezes, a gente faz algo para ajudar alguém
né, que queremos colaborar, e esta pessoa, a gente quer a mudança da noite para o dia. E não é assim. As mudanças abruptas não acontecem. Elas têm que ir sendo trabalhadas para terem consistência, para terem firmeza. Então são anos a fio que a pessoa vai ali, lutando e lutando para fazer o que é melhor. Se de verdade não quisermos, nem Jesus é capaz. Exatamente, porque o que Jesus fazia quando as pessoas se aproximavam dele? Que queres que eu faça? Qual é o seu desejo? O que é que você quer de verdade? Ah, cura-me, Senhor. Tá bom, eu curo. Curava na hora. Mas qual era a recomendação? Vá e não peques mais. Não tornes a pecar, não tornes a fazer do mesmo jeito. Porque senão vai perder todo o efeito daquela cura. Quer dizer, nem Jesus seria capaz de dar conta daquele que verdadeiramente não quisesse fazer diferente a partir dali. É isto que todos nós, então, continuamos sujeitos, né? Então, continua ela conversando com André Luiz, dizendo: solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diferentes de atividade espiritual, mais elevada, inclusive nosso lar. Ela tinha pedido ajuda para o pessoal de nosso lar, para aquelas equipes socorristas de nosso lar, e mais 4 núcleos também elevados, também como o nosso lar. Não eram núcleos da região umbralina, eram núcleos de regiões acima da umbralina. E ela disse: solicitei ajuda de 5 núcleos. Olha que ela estava verdadeiramente empenhada, inclusive nosso lar, quer dizer, inclusive Clarence e outros amigos que ela tinha ali. Certa vez, diz ela, Clarence quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Lembre-se que o Ministério da Regeneração era aquele primeiro que ficava até naquele subsolo de nosso lar, para recuperar a criatura. Com uma internação mais direta, mais forte, mais vigiada. Quase que o Clarence conseguiu levá-lo até ali, mas ele não quis, ele não aceitou. Aqui também nós vemos, né, na nossa terra, que muitas vezes as pessoas querem uma internação, um socorro mais 24 horas por dia para aquele seu ente querido, e o ente querido não aceita, não quer. Às vezes ele até cede um pouquinho, na hora H não vai. Ou se vai, muitas vezes foge. É assim também. Ela está mostrando a André Luiz isso. Não é possível, essa frase é lindíssima, gente. Essa frase é para a gente pensar. Porque ela diz assim: não é possível acender candeia sem óleo e sem pavio. Ela podia ter o fogo, a luz, para acender a candeia, a lamparina. Mas se a lamparina só tem a vasilha, não tem o óleo dentro e não tem o pavio, como é que a luz vai, como é que vai pegar fogo? Assim, não é possível acender candeia que não tenha óleo e não tenha pavio. Então, o óleo e o pavio representam as coisas nossas, o íntimo de cada um de nós. Aquele que vem de fora pode trazer esse fogo, essa luz que dá sentido à combustão, dá sentido aos elementos que estão dentro de nós para que eles se manifestem. Mas nós precisamos ter esses elementos. Essa não tem como. Não tem como acender a candeia se ela não tiver o óleo e não tiver o pavio dentro dela. Será só uma peça de barro, uma peça de bronze que não vai funcionar. É uma frase bonita porque muitas vezes nós queremos, né, acender candeias. No entanto, o outro é uma candeia sem óleo e sem pavio. Talvez isso explique aquela passagem das virgens loucas e prudentes, a parábola que Jesus conta. Que elas foram encontrar o noivo e 5 levaram óleo para a volta e 5 não.
e não puderam encontrar os noivos e voltar. Quer dizer, nós temos que ter combustível espiritual. Nós temos que ter elementos que possibilitem o nosso contato, a nossa orientação. Tudo isso está na dependência do trabalho de cada um. Continuava então dizendo André Luiz: precisamos da adesão mental de Laerte. Ele tinha que chegar num ponto onde ele pensasse: não aguento mais, preciso de ajuda, preciso mudar, me socorro. E manter esse pensamento de pedido, de súplica, sem se desviar para as coisas inferiores. Então, ele disse assim: precisamos de adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual, levantá-lo, tirá-lo da condição rasa onde ele se encontrava, colocá-lo de pé, com força, e abrir a visão espiritual para que ele então pudesse enxergar alguma coisa diferente daquilo que ocupava os seus olhos espirituais, que era a ligação com aquelas mulheres. No entanto, diz ela, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Percebam o que ela está dizendo. Eu não posso ajudar porque ele permanece inativo em si mesmo. Dentro de si mesmo não está processando nenhuma mudança, nenhuma reflexão, nenhum desejo diferente. Inativo. Está no mesmo ponto e não tem propósito de mudança dentro de si mesmo. Então nós temos que ter esse desejo, essa vontade, essa luta interior para sermos ajudados. E aí a gente entende a frase: ajuda-te e os céus te ajudarão. Ajuda-te. Então esse primeiro movimento, a atividade que Jesus disse: pedi, batei, buscai, batei, pedi e obtereis. Mas são movimentos interiores que a alma precisa fazer. É se o pobrezinho, coitado, permanece inativo, ele está no mesmo ponto, na mesmice de sempre. Olha o que mantém a nossa inatividade, gente, o nosso parado, a nossa leseira espiritual. A indiferença e a revolta. 2 pontos que bloqueiam o nosso caminhar. Indiferença. Tanto faz, não me interessa mesmo, não estou preocupado, estou nem aí. Se for para baixo tá bom, se for para cima tá bom. Indiferente. Indiferente a si mesmo, indiferente à vida, indiferente às mudanças. Indiferença. Indiferença a propostas. Sabe quando a espiritualidade diz que nós temos que dizer, podemos ser quentes ou frios, mas não devemos nunca ser mornos? Porque ser morno é ser indiferente. Não abraçamos nenhuma causa nem outra. Então, a indiferença é um grande bloqueio para o nosso crescimento espiritual. E a revolta, a raiva, a briga com Deus, o não entendimento que nos leva à reclamação, tudo isto é o que complica a nossa vida e nos impede o crescimento, nos impede ir em frente. Ficamos ali, presos pela indiferença e pela revolta, sem conseguirmos dar um passo adiante. E, consequentemente, não podemos sequer receber ajuda. Não podemos receber ajuda dos amigos espirituais, dos nossos entes queridos. Não temos como receber ajuda, porque não nos colocamos em disponibilidade para isso. Não damos chance de acesso. Continuando, ela diz a ele: talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, a respeito, deu uma travadinha aqui no meu, hein?
Vamos ver, tomara que continue bem, porque a travadinha aconteceu, mas já passou. Então, veja, André Luiz tinha irmãs que também estavam no mundo espiritual. Esse, talvez não saibas, olha quanta notícia ruim a mãe de André Luiz foi dar para ele. A boa é que ela estava ali para ajudar, mas havia muita notícia desse núcleo familiar que estava muito comprometido. E ela disse, talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila, duas irmãs dele, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Estas estavam no umbral denso, mais denso, a crosta terrena. Não partiram, agarradas às pessoas, agarradas aos bens, agarradas às propriedades. Elas estavam nesse tipo de dificuldade. Elas estavam vivendo assim. Sou compelida a atender a necessidade de todos. Então era do marido Laerte, do filho André Luiz, das duas filhas Clara e Priscila. Ela tinha que acudir os 4 o tempo todo. Ela diz, o tempo todo eu sou compelida a atender as necessidades. Meu único auxílio direto, porque ela tinha que receber auxílio para dar conta desses 4. André Luiz já estava melhor, mas tinham 3 em situação complicada, mais grave. Qual é o auxílio que ela recebia diretamente, o constante? A cooperação afetuosa de Luísa. Luísa é a terceira irmã de André Luiz, que desencarnou ainda criança. André Luiz ainda era criança quando Luísa desencarnou. Então, ele mal conheceu Luísa. Esta estava a salvo de todos esses percalços e era quem ajudava diretamente a mãe a acudir as outras irmãs, o irmão e o pai. Era Luísa quem estava ali ajudando a todos eles, era a mais iluminada de todos eles. Luísa, diz a mãe dele, esperou-me aqui muitos anos. Ela ficou no mundo espiritual esperando a mãe chegar. Muitos anos. Foi meu braço forte no amparo à família, ainda encarnada. As duas já estavam ajudando, se nós nos lembrarmos, a própria mãe se aproximou de André Luiz naqueles momentos que antecederam a sua desencarnação, ela já estava lá para ajudá-lo. Luísa e a mãe, o tempo todo ajudando esses irmãos, o pai, a se tornarem criaturas melhores, a receberem essa ajuda e a encontrar um caminho melhor. Depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e de tuas irmãs, agora todos no mundo espiritual, em locais bem difíceis, o pai numa região de trevas, irmãs muito agarradas à terra, André Luiz agora sendo acolhido, mas antes esteve também numa região difícil. Depois de ajudar a lutar corajosa ao meu lado, tão grande é a perturbação de nossos familiares na terra, os que estavam encarnados, que eram os filhos de André Luiz, a esposa do André Luiz e de todos eles, as outras pessoas da família que estavam encarnadas. Tão grande é a perturbação de nossos familiares na terra que voltou a semana passada para reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. A Luísa voltou a reencarnar, veja, essa é uma reencarnação missionária. O objetivo desta reencarnação era ajudar aqueles entes queridos, altamente comprometidos, que ainda estavam na carne, fazendo muita coisa indevida. Ela ia reencarnar naquele núcleo, um espírito de luz, um espírito capaz de ajudar aqueles que ali estavam como familiares dela. Deus é bom, sempre coloca um anjo da guarda no meio da turma para poder ajudar. E Luísa fez isso, e ela diz, é um ato heróico de sublime renúncia, porque ela renunciava à sua própria condição de
evoluir, de andar mais, de estar em esferas, em trabalhos melhores, para ir lá para a retaguarda, acudir os seus que estavam encarnados, precisando de ajuda. Espero que te restabeleças logo, para que possamos desdobrar a atividade no bem. Luísa foi, você está melhor, eu quero que você se restabeleça para juntos podermos fazer alguma coisa de bom. Redobrar atividade, desdobrar atividades no bem, não era só no bem para os seus, mas no bem de um modo geral a todas as criaturas. Era isso que ela estava pedindo a ele. Quer dizer, ele tinha condição. Ele podia se reequilibrar e voltar então junto dela para realizarem tarefas de auxílio ao próximo em todos os níveis. André Luiz estava assombrado, agora ele estava assombrado com as revelações que a mãe fez e especialmente referentes ao pai. A situação do pai e aquelas complicações que o pai se envolveu. Então ele diz a ela: que espécie de lutas seriam as dele? Do pai. Que tipo de luta ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Não parecia sincero praticante de preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Porque o pai mantinha esse verniz de vida religiosa. Era um homem que parecia ser um homem de fé. Ele ia à igreja, ele cumpria os sacramentos. Mas é aquilo, muitos vão à casa espírita, mas o espiritismo não entrou neles. Ele ia à igreja, mas o evangelho de Jesus não entrou nele para processar qualquer mudança. Então, muitas vezes nós estamos assim. Nós entramos no contexto das religiões, abraçamos tudo que ela oferece como preceitos, mas os fundamentos que ela traz de propósito de melhoria, de mudança e do bem não entraram em nós. Então, é só verniz que nós estamos oferecendo. E é isso que ele questiona da mãe dele. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Ele está bravo com as mulheres que foram aquelas que conduziram o pai para o mau caminho. Ele nunca pensou que poderia ser o pai a conduzir aquelas jovens para o mau caminho. Ele achava que elas eram culpadas dele ter, então, transgredido as regras. Não as classifique assim. Diz antes, irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso Pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Essa frase dela ao dizer, não as classifique assim, porque às vezes nós usamos essa palavra tão duras para aqueles que de alguma forma estão procedendo não da maneira como gostaríamos. Então assim, não as classifique assim, diz antes, irmãs doentes, irmãs ignorantes, porque desconhecem essa realidade toda, ou infelizes, porque se fossem felizes não estavam por esse caminho. Não precisavam disso. E aí a gente se lembra do Chico, mais uma vez, quando ele diz as nossas irmãs equivocadas no amor. Essa é a caridade. São equivocadas, pessoas equivocadas no poder, pessoas equivocadas no amor, pessoas equivocadas no saber e vão transgredindo tudo porque estão realmente equivocadas. E ela dizia, acho que encontrei, estou convencida de ter encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração, tanto o marido como aquelas jovens. Bem, meus amigos, nosso tempo voou. Por conta disso, vamos para a semana que vem continuar essas narrativas e esse diálogo da mãe de André Luiz com ele e as providências que ela pensava, então, tomar com relação à situação de Laerte e aquelas jovens. E mais as filhas que estavam também naquelas regiões mais difíceis, apegadas às coisas terrenas. Assim, nós chegamos
ao fim de hoje das nossas reflexões. Se Deus quiser, ainda dentro do capítulo 16. Nós ainda vamos continuar semana que vem dentro do capítulo 16. Amanhã, se Deus quiser, teremos o estudo do livro dos médiuns, falando das evocações de espíritos. Então continuaremos as nossas reflexões. E agora vamos rememorar aquele poema de Cora Coralina, muito bonito, que ajuda a gente a refletir sobre o nosso comportamento, sobre o nosso modo de ver a vida, sobre as decisões, nos intuindo para coisas melhores, dizendo: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, haja paz, que possamos fazer as nossas reflexões, avaliações do nosso verdadeiro modo de ser e, se possível, que tenhamos a força suficiente para trabalhar em nós mesmos as mudanças que garantirão a cada um de nós um futuro mais feliz. Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz.